está falando aqui. O que eu percebi aqui, o mais lindo é que, mesmo que fosse um testemunho, depois de um versículo completado, fui complementando, porque é o mesmo Espírito. Sim. Vocês perceberam que está sendo na mesma linha de palavras aqui? Porque Deus está falando sobre isso. Do poder dele de nos aperfeiçoar, de libertar, do poder dele de restaurar. E parece que para a igreja, não vou falar do mundo, não é para a igreja mesmo, parece que Deus perdeu o poder dele de fazer milagres na atualidade. Se tornou assim uma balança. De um lado tem um povo que crê muito, mas não faz nada com aquilo que crê. Do outro tem gente que faz muito, mas não crê, não acredita. Assim, muita obra, pouca fé, muita fé e pouca obra. E não tem um equilíbrio. E a palavra ensina que tudo é em equilíbrio. E aí vai na palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14 ao 17. E o título diz, fé e obra. Eita, Jesus. Deus fala conosco hoje sobre equilíbrio. Tudo na vida do cristão tem que ser equilibrado. Nós não podemos ser religiosos o máximo e nem incrédulos da maneira que muitos estão sendo. Tem que ser sempre em equilíbrio. Como o irmão mesmo falou aqui, é forte que ele diz, mesmo eu crendo no poder que há no sangue e no nome de Jesus, eu não posso entrar numa guerra dessa, sendo que os donos do lugar não estão querendo. Sim. E aí que entra o entendimento, a fé racional. Muitos de nós, às vezes, pena, apanha o que não é para apanhar, sofre o que não é para sofrer, porque toma a guerra que não é para tomar. Exatamente. Porque justifica esse ato, eu tenho muita fé, mas tem que ter sabedoria. O discernimento espiritual é muito importante para a igreja. E nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, se a igreja não estiver forjada no discernimento espiritual, ela vai passar bons bocados. E é o que eu estou vendo hoje. Eu falo porque assim, eu e a Dani trabalha com ministério online e assim, independente. Mas nós recebemos assim, muitos testemunhos diariamente. E a gente está vendo como a igreja atual está perdida. Como a igreja se perdeu. Está um extremismo. De um lado, um povo que está totalmente frio, não faz mais nada. E do outro, um povo que se tornou muito religioso. Mas nos quer no centro do equilíbrio. E esse equilíbrio só vem através do discernimento do caminho que é Jesus. Por isso tem que haver um equilíbrio entre fé e obra. E é isso que Tiago escreve. Ele diz assim, 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Do que adianta aí você encontrar alguém que está necessitado, passando fome, frio, e dizer, que o Senhor te aqueça? Jesus te ama. Jesus te ama. Isso não vale de nada. De nada, de nada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Jesus, é verdade. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Quando você vai ler os evangelhos, você vai ver um crescimento do conhecimento da palavra de Deus em todos os discípulos de Jesus. Porque Jesus estava capacitando eles através do evangelho da palavra de Deus. Aleluia. Você vai ver que no início da caminhada dos discípulos de Jesus, eles eram totalmente ignorantes do que era a palavra. Muitos não tinham conhecimento, mas Jesus foi ensinando um por um. E através desses ensinamentos, Jesus foi capacitando a fé daqueles discípulos. Aleluia. E quando Jesus olhou para cada um e viu que a fé estava num ponto que já era boa para fazer a obra, Jesus ensinou agora a atuar em obras. Quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Aquela fé de Pedro era verdadeira. Pedro não estava mentindo para Jesus. Quantos de nós, Jesus chega e pergunta, Tânia, Queiroz, Cris, você me ama? E nós vamos dizer, te amamos, Senhor, porque nós amamos Ele. Se estamos aqui hoje porque nós amamos a Ele. E Ele sabe disso. É verdade. Mas vai chegar o tempo que Ele vai dizer, então apacenta minhas ovelhas. Vai chegar a hora do momento da obra. Porque não adianta de nada dissermos com as nossas bocas, eu te amo, Jesus, eu te sirvo, Jesus, eu não vou te negar, Jesus, eu vou até o fim com você. E quando chegar o momento que Ele provar nós, damos um passo para trás. Por isso que Ele fala, não adianta de nada você estar cheio de fé, sem que você não faça as obras. E é por isso que muita igreja hoje está se perdendo do evangelho verdadeiro e genuíno, que é o evangelho de Cristo Jesus, porque se diz lotado de fé, mas você não vê uma obra. Muitas das vezes ao redor desses ministérios está lotado de gente na rua, passando fome, necessitando de ajuda,
E aquele ministério esplendoroso não faz nada. Está cheio de fé, mas não tem obras. Então não adianta de nada a gente buscar o poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Isso é lindo, é importante para nós como igreja. Mas se nós não aplicarmos isso nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, não vale de nada para o Senhor. É verdade. E aí às vezes a gente pode pensar, mas como nós podemos aplicar essa fé no nosso dia a dia? O Senhor manda da maneira que Ele quer para nós. Dessa maneira. Se você parar para observar no teu dia a dia, durante toda a tua semana, pelo menos uma vez, Deus mandou alguém para que você ajudasse, para que você atuasse, para que você injetasse a tua fé na vida daquela pessoa através da obra. É verdade. E às vezes nós estamos passando despercebidos disso. Porque estamos no extremismo. De um lado, muita fé, mas sem aplicação na obra. Ou, de um lado, muita obra, mas sem a fé, sem crer naquilo que Deus pode operar. Tem muita gente trabalhando dentro da igreja, como o filho daquele homem lá. Lembra a parábola do filho pródigo? Aquele irmão mais velho dele que estava trabalhando para o pai, exercendo o trabalho, com toda a intensidade, mas não estava acreditando que ele era filho. Ele não tinha ainda a fé de entender que ele era filho, que ele não precisava pedir para o pai. Ele tinha as obras, fazia bonitinho aquilo que o pai precisava e contava com a força dele. Ele trabalhava, fazia a obra na casa do pai. Só que ele não tinha fé o suficiente para entender que ele era filho. Não é mais tempo de perder tempo com coisas fúteis. Mas pelo amor de Deus, aplica essa fé que você está buscando, está crescendo no Senhor como discípulo dele. E faça a obra. Porque Jesus, lá em Mateus 25, eu amo essa passagem, ele diz, olha, eu tive fome muitas das vezes. E vocês me deram de comer. Olha, eu me arrepio, ele fala, eu estava com frio, vocês me vestiram. Quantas vezes eu aprisionado, vocês foram me visitar. E aí o discípulo olha para Jesus, assim, incrédulo, assim, mas como Jesus? Qual foi o dia que você estava com frio e eu te vesti? Qual foi o dia que eu estava preso, Jesus? Eu fui te visitar. Ele diz, quando um pequenininho precisava de ajuda e vocês ajudaram. Vocês não estavam fazendo isso pelo pequenininho, por aquele que estava na rua, passando fome, sede, frio. Era por mim. E Jesus tem estado com muitas pessoas necessitadas na rua. Glória a Deus. Esperando de mim e de você a ajuda. O acolhimento. O pão para matar aquela fome. A água para matar aquela sede. A veste para cobrir aquele frio. E nós não temos ajuda. Então assim como ele disse, eu estava com fome e me deram de comer, ele pode dizer para mim e para você, eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Pode ser que nós podemos ouvir Jesus, olha, quantas vezes eu estava lá com frio e vocês não me vestiram. E nós não teremos como dizer, mas quando foi o dia que eu não te vi, Jesus? Ele vai falar, quando eu estava lá aquele pequenininho lá, eu enviei para você fazer, aplicar a tua fé, que eu te capacitei através da tua obra e você não aplicou. Então não adianta ter fé se não aplicar em obra. Nós fomos chamados para exercer um papel fundamental aqui nessa terra. A palavra diz que nós como igreja, nós temos a autoridade neste mundo de quebrar cadeias, porque a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Então você precisa aplicar a tua fé na tua casa, com os teus filhos, com os teus irmãos, através dos teus atos e atitudes, como o irmão mesmo disse. Nós temos que ser o espelho aonde o mundo olhando para nós vê o reflexo de Cristo em nós. É verdade. Amém. Nós temos que refletir a imagem de Jesus nos nossos atos. Estamos em um momento agora que a fé é importante sim, mas a nossa atitude está contando muito. Porque cada vez mais a igreja está mostrando um evangelho falso, raso, ou escândalos que cada vez mais o mundo não quer mais. O mundo está tendo um extremismo de não querer mais nem olhar para a igreja. Um repúdio. Não quer mais. Porque cada vez mais a igreja está se perdendo o foco a qual ela foi formada e fundada. Atos. Quando você vai ver a igreja de Atos, as pessoas vendiam seus bens para compartilhar com os necessitados. Você não via o apego a bens materiais. Como Jesus mesmo diz, não se apegue a essas coisas, porque o ferrugem corrói, a traça come. Então, em nome de Jesus, que nós, como igreja, nessa noite, nesse lugar, tomados pela fé em Cristo Jesus, apliquemos isso em nossos atos e obras aqui na terra. Aleluia. Porque Cristo está enviando pessoas ao nosso encontro, que precisam de nós, como igreja, para ressuscitar, às vezes, uma fé que já está morta, para alimentar uma barriga vazia, para cobrir um corpo que está frio. E é isso que é o evangelho, meu querido. Não pense você que o evangelho é apenas ir lá orar, botar a mão na cabeça e expulsar demônios, porque não é. Isso é parte do evangelho de Cristo Jesus. Mas o evangelho também é amor. O evangelho também é afago. O evangelho também é abraço. O evangelho também é cura emocional.
É cura sentimental. Tudo isso faz parte do Evangelho de Cristo. Porque Cristo, sendo Cristo, ele curou pessoas Glória a Deus. no físico, mas também curou na alma, curou no espírito. Ele atuou de diversas maneiras e formas. Cristo ajudou pessoas que estavam precisando de comida. Quantos ali naquele momento lá, mais de 5 mil pessoas com fome. Jesus não despediu sem eles dar o pão. Porque da mesma maneira que ele alimenta com a palavra, alimentando a fé, ele também alimenta com obras, dando pão e água para as pessoas comerem. Tem que haver equilíbrio entre fé e obras. Não muita fé sem pouca obra, não muita obra e pouca fé. Tem que haver equilíbrio. O Evangelho é equilíbrio. O Evangelho, como a palavra diz, é poder de Deus aqui na terra para salvação. Oh, glória. Aleluia. Jesus. E às vezes, uma obra que você fazer, você vai ganhar uma alma para Jesus. Verdade. Amém. Através de um ato seu, de um bom posicionamento, você vai salvar uma alma. Através do teu ato no teu dia a dia, sem abrir a tua boca, você pode salvar uma alma. Como o irmão mesmo disse, que venha o reino até nós, para que nós possamos manifestar. E esse reino só vem até nós quando nós nos rendemos completamente a Jesus, nos submetemos a Ele e aos seus mandamentos. É verdade, Senhor. E fazendo o que Ele pede. Cuide dos órfãos e das viúvas. Se vocês me amam, cuide das minhas ovelhas. Quantas ovelhas de Jesus estão neste momento, precisando de uma atitude sua, de um abraço teu, de um afago teu, de uma comida que você pode dar. Isso que é evangelho. Isso também é evangelho, melhor dizendo. Não é somente querer expulsar demônios, orar, interceder por pessoas. O evangelho de Jesus é complexo, mas ao mesmo tempo é simples de fazer e de viver. É a gente que muitas vezes complicamos muito. E às vezes é isso que a igreja está se perdendo. Querendo complicar demais as coisas que Jesus simplificou no seu evangelho. Ou querendo buscar demais coisas que para Jesus não é a mais importante. Não é ouro nem prata que importa para Jesus. É a alma. Porque tudo isso lá no céu será piso. Será piso. Não tem valor nenhum no céu. Mas no céu tem valor é almas. Então parece que a gente perdeu o foco, tá? Botando o que é mais valoroso, o que é da terra, do que o que é do céu, e tornou o que é do céu desvaloroso. E no céu não é ouro e prata que tem valor. É as almas para Jesus. Porque para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tanto que Ele cobriu isso com o seu próprio sangue, que é o que Ele te mais valioso. Aleluia. Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Ele não apenas falou, Ele deu a Jesus o que Ele tinha de mais valioso. Para salvar a mim e a você. E o que nós faremos a partir de agora para salvar? Então vamos colocar em prática a fé junto com a obra. Amém. Em Amém, equilíbrio, Jesus. em unidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia.